e dificultar, são esses 6? Quem lê o artigo aqui para a gente de novo? Por favor, 208B. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual por alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então, se perguntar quais são as ações nucleares, todo mundo vai falar quantas? 6, né? Localizou? Ó, submeter, induzir, atrair, facilitar, impedir ou dificultar. Todo mundo viu essas 6 ações nucleares, não viu? Sim. Sim, senhor. Então, não se esqueça, são 6 figuras nucleares. E aqui, é possível a prática de crime por omissão? É passível, sim. Tá? Desde que você tenha como objetivo a gente evitar, impedir aquele resultado. Se eu não impedir, eu vou responder. Como assim, professor? Pai, mãe, que vão estar sujeitando e tolerando a prostituição de pessoa, né? Que ele é responsável pela educação, orientação e por aí vai indo. Tá? Se ele tiver, não se pronunciar, não falar nada, ele vai responder por omissão, porque ele tem que impedir isso. Tá? É um crime comum, né? Qualquer pessoa pode praticar, e o sujeito passivo tem que ser o menor de 18 anos. Menor de 18 anos, tá? Qual que é o dolo? Qual que é o elemento subjetivo? É o dolo, né? Eu já falei aqui. Dolo. Vontade livre e consciente de cometer tal delito. Quando que vai se consumar? A partir do momento em que essa vítima, gente, passar a ter hábitos de prostituição, tá? A partir do momento em que ela foi induzida, atraída ou até mesmo facilitada pela atração. Então, a partir deste momento, ela criou o hábito disso, já se configurou, tá? E aí, não se esqueçam de ver que tem as formas deste crime. Tem as equiparadas e as simples. A simples está no caput do 218B. E as equiparadas está no 218B, acho que parágrafo 2º, tá? Vamos ler o parágrafo 2º, por favor? Ernei. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Tá, gente? Então, menor, menor de 18 e maior de 14 que praticou conjunção carnal vai responder por este crime, ok? Dúvidas? Ele é crime hediondo? Uma pergunta. O 218 é crime hediondo? O que vocês acham? Acredito que sim. Sim, o 218B está na Lei 8.072, tá bom? Ele é crime hediondo. Se não me engano, está no parágrafo 1º ou parágrafo 2º. Procura para a gente aí, por favor. Qual que é a lei, professor? Desculpa. 8.072. Professor, Oi. só voltando aqui um pouco no 218B, nas ações nucleares, eu só consegui achar 5, eu acho que eu me perdi uma. É submeter, induzir, atrair, impedir, dificultar. Facilitar. Facilitar, Submeter, grata. induzir, atrair, facilitar, impedir e dificultar. É isso? 6. São Grata. 6? Isso, correto. É bom vocês terem essas ações nucleares. Qual que é Tranquilo? do 8.072, o senhor queria? Configura, vê aí qual que é o inciso que vai estar falando sobre ou o parágrafo que vai estar falando do 218B, Artigo 8, o inciso 8. inciso 8, né? Do artigo 1º ou do 2º?
1º. Artigo 1º, inciso 8. Tá bom, senhores? Obrigado, José. E obrigado, Ernei. Vamos estudar uma figurinha nova. Essa aqui foi trazida pela Lei 13.718 de 2018. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. São vários crimes num artigo só. Conseguem ver vários crimes aí, gente? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Estão vendo vários crimes aqui, várias condutas? Sim, tá? Então esse crime veio em 2018 com aquele pacotão em que após sair o cara que se masturbava no ônibus, acho que de uma moça que foi estuprada por várias outras pessoas, que é o estupro coletivo, que daqui a pouco é o próximo artigo. Então, aqui nós temos o quê? Quais são as ações nucleares? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender. Vamos lá, são vários verbos. Vamos ler para a gente aí, tá? São muitos verbos aqui. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informação ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Essa parte que se leu ao final, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, se você tiver com o Vadmer com o manual, puxa uma seta e escreve revenge porn. Esse é o revenge porn, né? Que sem o consentimento da vítima, a pessoa distribui cenas de nudez, sexo, pornografia do companheiro, tá? Vai surgir uma figura revenge porn, como se for companheiro. Mas nós vamos ver mais à frente, mas isso aí também já induz ao revenge porn. Senhores, viram que são 9 ações nucleares? Então, aqui quando se perguntar o que é um tipo penal de alternativo misto, tá? É tipo misto alternativo, ou seja, a prática de 2 ou mais condutas escritas é irrelevante, constitui somente uma. Uma dessas condutas já é crime, tá? Pornografia ou vídeo, qualquer, basta uma. Se tiver 3, somente uma vai configurar, porque é tipo misto alternativo. Somente uma serve. O juiz pode usar para aumentar a pena ou aplicar alguma coisa posteriormente? Pode. Tá? Então, aqui é crime tanto como sujeito ativo, tanto de crime comum, como de crime de sujeito passivo de crime comum. Aqui é o dolo. Tá? Veja bem, o revenge porn, né, o pornô de vingança, é uma causa de aumento, né? A causa de aumento de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado, né, no momento de relação íntima, de afeto com a vítima ou com a finalidade de vingança. Aqui, se for namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, esposo, o ex, aqui começar a distribuir esses vídeos, ele comete o crime sem autorização, né, porque vai expor a humilhação. Vai expor a humilhação mesmo. Então, aí configura o revenge porn. O revenge porn seria isso, o ato de distribuir por vingança. Só que, lembre-se que o revenge porn é uma causa de aumento. A pena vai se aumentar de 1/3 a 2/3. Então, se porventura, vamos fazer aqui uma didática desse crime do 218C. Imagine, Ernei, que alguém passou um vídeo para você de uma cena de sexo sem consentimento da pessoa. Isso surgiu muito questão depois pós-Carolina Dickmann. Mandou o vídeo para você. Você cometeu o crime, Ernei? Depende. Se eu passar adiante, ou transmitir, ou deixar guardado, eu cometo o crime. Mas simplesmente o ato de receber, não. Deixar guardado em si não comete, tá?
Também não, a não ser que eu Não. não disponibilize, né? Você tem que disponibilizar, tá? Uhum, Disponibilizar, entendi. transmitir, vender, distribuir, publicar, tá? Você pode ver que não tem nada de você deixar no seu celular, não é crime. O problema é, eu te enviei, você enviou, eu te enviei e você passou para o grupo da sala, por exemplo. Aí já era, né? Aí tem que olhar todo mundo do grupo da sala, ver quem mandou ou não. Aí vai fazendo aquela cadeia, né? Mas se você guardou, tá no seu celular e não passou, não é crime, não. Ok? E aí, se Ok. for marido para querer, vou sacanear com a esposa, ele vai responder por qual crime? Esse crime, revenge porn, só que é uma causa de aumento de 1/3 a 2/3. Tranquilo, meus gafanhotos? Então, revenge porn é uma forma de você se vingar de uma pessoa. E sem autorização dela, joga esse vídeo, foto de cunho sexual pela rede da internet. Ok? Dúvidas? Não? Intervalo, gente, passou tão rápido aqui. Vamos para o intervalo. Vamos, professor. Agora tem pronunciamento do seu presidente da República. Quero ver, não, obrigado. Vou ficar aqui, vou estar aqui presente. Só vou tirar o áudio, mas vou estar aqui. Zé, mas esse pronunciamento, O que vai falar esse pronunciamento? É do meu presidente Lula? Não, não estou falando, não, eu estou falando do presidente, né? Não, é do senhor presidente da República. É porque o Lula ainda vai ser questionado se vai candidatar ou não. Então... Não, mas pode ficar tranquilo aí que nós vamos conseguir. Eita. Brincadeira à parte, professor. Eu sei, eu sei. Vai dar certo. Mas ouvi um pronunciamento do Bolsonaro é ser covarde demais com os meus ouvidos. Eu não consigo também, não. Professor, se o senhor tivesse me avisado antes sobre o ANPP, eu com certeza não estaria chorando todas as noites. Né? Você tá fazendo Nossa. muito, cara? Você tá craque Nossa. nisso. Não, o trem tá feio. Puta que pariu. Tá tendo muito? Eu pensei que não tava dando, não, ô Messias. Não, professor, eu falo por causa por causa da pandemia não tá tendo não, né? Tava tendo antes a audiência virtual. O Dr. Denis estava fazendo virtualmente, mas agora não tá fazendo, ele tá querendo fazer presencialmente. Não tá fazendo presença online, não? Ih, vai demorar agora, hein? A ligação travou, o negócio travou. Eu tinha que... Agora vai demorar, então nem vai fazer por perto agora, Messias, então. Não, acho que não. Acho que vai demorar um pouco, a não ser que ele resolva, né, fazer virtual. Mas eu falei por causa do TCC mesmo. Você devia ter feito, era isso, cara. Eu já tava com ele pronto. Exato.
Mas vocês já estão finalizando o TCC, é só apresentar logo, né? Ah, sim, pelo menos a gente ainda está na fase de entrega do primeiro capítulo, né? E não tem muito... São 3, né? Não tem muitas referências bibliográficas sobre o meu. Assim, vai chegar uma parte que vai ter mais, sabe? Sobre os conflitos entre os princípios e tal. Eu vou falar também sobre a questão de hermenêutica constitucional, pós-positivismo jurídico, aí vai ter um pouco mais, mas até o momento eu tô ralando muito. Positivismo jurídico, você pode usar livro de filosofia. Mas eu não vou usar tanto, não, é só mesmo para falar a respeito da... Uma coisa que eu não concebo, Messias, como professor, eu acho que a maioria, é o trabalho todo ser feito somente por base de artigos de internet. Não, a gente tem que ter pelo menos compilação doutrinária, pelo menos umas 5 doutrinas. Não, Quando eu a gente coloco também. porque ser totalmente baseado na internet é um risco. É um risco a ser uma bomba. Sim. Quem fizer só com base na internet de artigos, né, vai ser chicoteado a apresentação por mim na hora de perguntas. Eu vou perguntar o que achou daquele artigo que foi publicado no dia tal, e assim vai indo, você vai ver. Não, para te falar a verdade, de Não, todas as você referências que eu coloquei... você vai tipo ver assim, o povo comer. Não, sim. Eu não coloquei referência ainda de artigo científico, mas o que acontece? Como são temas bem... É um tema bem enxuto, eu leio as referências bibliográficas deles, vou na doutrina que eu consigo achar na internet, vou naquela página, leio tudo que está falando, e aí assim eu coloco a doutrina como referência. Mas, infelizmente, não tem como colocar apenas doutrina, porque é um conteúdo muito enxuto. Eu tenho que colocar, ver algumas coisas de artigo científico também, sabe? Uhum. E como eu não vou defender uma tese, eu vou simplesmente fazer uma assertiva mesmo, né? Uhum. O estudo da repercussão geral em si, ele, de qualquer forma, de onde vier, eu acho que... É porque o que acontece, né? O pessoal tem uma péssima mania de pesquisar no Google, né? Só que o Google é um risco na hora que pega esses artigos. Tem que ir no Google acadêmico. Isso, eu vou no Google No Google acadêmico. acadêmico tem uns artigos certificados, né? Que são Sim. publicados e certificados. Agora, se jogar direto no Google, é bomba. Agora, se você for no Google acadêmico e pesquisou sobre o seu tema, lá vai vir vários artigos científicos. Aí sim, aí é validado. Eu vou nos sites que eles disponibilizam lá no próprio Google modelo. acadêmico, né? Isso. Tem o Google Acadêmico também, que é um deles. E eu achei, inclusive, um artigo científico lá que eu não dei muita moral, não, porque... Não que eu acho que o conteúdo tá errado, mas a forma que o cara escreve não tá muito boa e não passou muita credibilidade. Mas... Mas o Google Acadêmico é o local que você tem que fazer a pesquisa, por isso que é acadêmico. Aí você pesquisa tudo lá. Sim, exato. Tem gente que já veio, né, já deu certo. Tem gente que vem só com questões da internet, trabalho pequenininho. Não. O ideal é ter 10 páginas por capítulo, né? 8 a 12, né? 10 páginas. Agora, legal, é isso. Quando as pessoas não defendem... Eu tava até... Tipo assim, eu tava um pouco confuso em relação a isso. Em relação à defesa. Não tem que ter uma defesa, certo? Porém, geralmente, só de que forma que geralmente a banca... A defesa é obrigatória, né? A defesa é obrigatória. Não, sim, mas não uma tese. Tipo assim, uma... Defender tese é só mestrado, cara. Isso, exatamente. O maior erro do TCC é você escrever coisa nova. TCC, próprio não fala, tem conclusão científica. Trabalho de conclusão de curso. De curso. O TCC é basicamente compilação. Você vai copiar a ideia de outro. Você não vai pôr sua ideia, não. Boa noite, Eritano. Oi, Eritano. Deixa eu perguntar para o senhor. Aquele dia a gente estava conversando na aula de Direito Civil sobre partilha, e aí eu fui procurar temas de TCC voltado para essa área. E aí eu achei a multiparentalidade. Cai muito. É um dos muito frequente em banca, mas se você quiser falar, pode falar. Mas será que é um tema bom para abordar TCC? Tanto é que eu falei que ele é muito recorrente em banca, ele tem muito nas bancas. Pois eu acho que eu vou abordar o meu disso, até porque não tem tanto TCC para essa área, mais penal, né?
Mas os a temas dica de que eu dou é você pegar temas que não são recorrentes. Tá? Mas multiparentalidade é bacana. Você vai ter que falar dos vários tipos de família. Ô, De professor, trabalhar. Pois é. Tinha um outro tema que era relacionado com os pais e mães homossexuais, né? Só que eu achei esse mais... Não sei, eu me identifiquei mais com esse. O Zé tá aí? Antes eu ia fazer sobre adoção por homossexuais, que ainda é meio que um tabu, né? Eu ia fazer sobre isso, Mas também já cai muito em banca, parece muito. já... É um tema bom. Eu, no meu mestrado, estou pensando na tese ainda, cara, mas como meu mestrado é psicologia criminal, a gente trabalha muita psicanálise, muita criminologia, então são coisas Análise bacanas de de expressão, estudar. de microexpressão facial, você não pensa, É isso que eu não? quero trabalhar. Eu quero trabalhar a psicologia comportamental e a linguagem corporal no tribunal do júri. Vamos ver o que Eu vai acho dar que você esse treino. conhece, né? Aquele youtuber, o Vitor Metaforando. Metaforando, cara, aquilo lá é fonte, né? Aquilo é fonte para mim nesse momento. Exatamente, Mas, eu gosto muito cara, dele. vocês reclamam de trabalho na faculdade, vocês não imaginam trabalho de mestrado. Meu primeiro trabalho prático foi fazer uma análise criminológica do El Chapo. Nossa. Traçar o perfil criminológico do El Chapo. Acho que muitos poucos conhecem aqui, apesar que é nível internacional. El Chapo é um narcotraficante mexicano, né? Aí eu ouvi Que foi falar dele pouquíssimas vezes, mas eu tava me recordando um pouco dele. nos Estados Unidos. Ele deu um rombo gigantesco. Ele matava horrores, cara. O José, você tá aí, Zé Guilherme? Sim, senhor, professor. O Zé Guilherme, seu tema é sobre o quê, Zé? Então, professor, eu tive um problema com a questão disso, porque ele estava ficando muito pessoal. Aí eu conversei com algumas pessoas, eles me ajudaram a dar uma Nunca canalizada. pegue tema pessoal, é complicado. Então, aí eu troquei de questão de que eu estava de censura internet e estou transformando ele em direito online. Estou pegando mais uma abrangência aqui do que eu quero falar, e é nisso que eu mandei a mensagem para o senhor, que eu tenho uma ideia, eu só precisava saber se ela é uma boa para banco ou não. Quase não vem, né? Porque material você vai ter que comprar livros. São poucos artigos, né? Porque tem a lei de proteção, né? Que saiu. Eu estudei ela recentemente, que ela é nova até. Tem algumas leis novas, inclusive foi o caso que foi explicado mais cedo da Carolina Mariana Dickmann. Ferrer, Carolina Dickmann. Tem toda essa questão para ser trabalhada ainda. É um tema vasto, só que novo. Uma das principais coisas que você lê nesses artigos é ver que o nosso ordenamento ainda não está preparado, não tem legislações, muitas legislações acerca do tema, não tem poucos julgamentos, então é bacana o direito digital. Trabalha, mas faz, né, a evolução até chegar, né, nisso daqui, é bacana. Essa é a minha ideia. Aí eu posso falar só a minha dúvida aqui ou é inapropriado agora? Pode perguntar aqui agora, tá no hora do intervalo. Beleza. Tipo, meu ponto 1 e 2 do TCC vai ser a evolução do direito digital, como começou a adaptação, o marco civil da internet. Aí nisso aqui entra o terceiro tema. Eu queria pegar e colocar ele um pouco mais atual, pegando tipo, o começo de Covid, de como de pequenos passos estava para o direito digital ser forte, para ser praticamente 100% de uma vez. Eu li um artigo essa madrugada, tipo, em Sergipe, tem locais que é tudo 100% online, não tem mais nada presencial lá agora. É mais para você finalizar o trabalho, né? Chega para finalizar o trabalho atualmente. Aí você faz uma abordagem nesse mesmo capítulo do caso da Carolina Dickmann, né? E o caso dessa Mariana Ferrer. Aí pronto. Né? Você finaliza com a pandemia e a era digital. Olha que tema bacana, a pandemia e a era digital. E como isso tem impactado demais, tanto os advogados mais velhos, por questão de problemas com computadores, e os advogados mais novos, por não saber adaptar toda essa informação que está chegando de uma vez para eles. É muita informação de uma só vez. Agora você conversa com o juiz por internet, online, assim, né? Sim, eu estava conversando com a amiga nossa que faz estágio no fórum de Abadiânia, e ela mesma falou, tipo, antes você tinha o direito de marcar uma reunião com o juiz, só que era muito difícil, porque o tempo era corrido. Agora era digital, não, tá mais brando, tá mais bem acolhedor fazer esse tipo de coisa. Eu Nossa, gosto. a pandemia ajudou, né? Quase que não vem, viu, Zé Guilherme? Eu quero estar na sua banca. Vou estar na sua banca, Messias da Sara.
Ô, Messias, se quiser trocar alguma ideia aí sobre tema, só me chamar lá no privado que a gente troca informação. Fechou, mano. Vamos sim. Eu até pensei no negócio quando você falou essa questão de digital aí, direito digital, né? Uhum. Aí a gente troca ideia lá. Beleza. Espera mais uns 3 minutinhos e a gente começa. Tá no intervalo ainda. Professor, Beleza. pode falar, Zé. É só a última pergunta. Então, meu tema é bem viável, pode ser bem recebido pela banca, então. Meu medo era esse. Por mim, da banca, eu sou das bancas, você vai ser bem recebido. Pelo Beleza. Luiz Guilherme também, né? E a Márcia também. Então, E tranquilo. por Muito mim, obrigado. e o meu, professor? Oi? E o meu? Eu tenho essa dúvida. O seu também vai ser bem recebido. Tá. O tema que a gente olha assim bastante, cara, assim, com ponto é adoção, guarda compartilhada, né? Sistema prisional. São esses que mais corriqueiros. A gente dá uma olhadinha assim mais diferenciada. Não é mais. Ah, tá, entendi. Professor, então, no caso, a nossa defesa é a defesa de veracidade daquilo que a gente está trazendo, basicamente. Já que a Isso. gente tem só basicamente isso, veracidade e fonte. É aí que eu vou ver se você fez ou se não fez. Dá pra gente descobrir quem fez e quem não fez. Entendeu? É a veracidade mesmo, saber se foi você que fez ou não foi. Ah, tá, entendi. Entendi. E se você não tiver feito. É só eu demonstrar que eu sei o que eu fiz no trabalho, basicamente. A apresentação é demonstrar que você tem conhecimento no tema que você escolheu. E detalhe, Entendi. conhecimento no tema que você escolheu. Então, vamos fazer perguntas do tema que você escolheu. Né? Entendi. Entendeu? Sim, Quem entendi. falou? Perfeito. Quem falou, professor? Duane, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Dudu tá escondidinho aí, quase 80 alunos, nem te vi aí. Tudo bem, Duane? Professor, hoje eu tô tão cansada, mas eu tô aqui firme e forte. O senhor falando aí de recepção sobre o tema, ontem eu fiquei, assim, extremamente preocupada, triste, porque eu fui assistir aquela... Teve uma live ontem com um professor que eu nem conheço, não sei quem que é, acho que é Jean o nome dele. E aí, quando eu fui conversar com ele a respeito de fontes, onde eu poderia encontrar, aliás, hoje eu encontrei essas fontes, ele falou para mim assim, o seu TCC está no TCC 1 ou 2, eu 2. Eu falei assim, mas o seu tema, ele foi aceito? Eu falei assim, não foi, professor, por que não sai? Ele foi, me explicou, ele falou, olha, Covid-19 é algo que está acontecendo agora, é difícil de você encontrar algo sobre isso. Aí eu fui e falei, não, professor, eu não estou falando sobre a Covid-19, eu estou falando da relativização dos direitos fundamentais e usando a Covid para ilustrar o que é essa relativização. Nada melhor do que você pegar uma coisa atual para tentar mostrar na teoria como que funciona. Entendeu? E aí eu fiquei mais preocupada aí, porque eu falei assim, gente, já que ele falou isso para mim, será que a minha tutora está lendo o meu projeto? Porque até hoje o meu TCC não voltou nenhuma vez, nem para corrigir uma vírgula. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei assim, nossa, agora vai chegar no dia de apresentar, os professores da banca vai falar a mesma coisa para mim que o senhor está falando. Eu fiquei com essa preocupação, tá? Você vai ser bem recepcionada, porque você está trazendo um aspecto atual. Você está trazendo um tema que você fez o apanhado até chegar no dia de hoje. É totalmente aceito. Né? É aquela mesma coisa. Tem gente aí que está fazendo. Olha isso, que eu acho muito mais difícil, até para finalizar e a gente adentrar. Trabalhar, acho que foi de manhã. Um aluno de manhã perguntou para mim, hoje não estava nem conseguindo o primeiro capítulo, mas o tema dela era falar sobre a violência doméstica e sexual nessa era da pandemia, o que aumentou. Eu falei, mas como que você vai fazer isso? Para fazer um trem desse, tem que fazer uma pesquisa de campo. Como que você vai sair de casa para fazer uma pesquisa, saber quantas pessoas foram abusadas, quantas pessoas foram violentadas? Aí eu já acho um risco. Não tem esse levantamento ainda, professor. Não tem levantamento. Não tem esse levantamento. O pessoal fala que aumentou, então, diminuiu, as pessoas brincam, porque estão fechados, as discussões aumentam, mas não tem uma proporção se aumentou ou se aumentou ainda. Tem que fazer uma estatística, aí fica difícil. Mas o seu caso não, viu? Pode ficar despreocupado. O meu caso é os direitos fundamentais, que foi consagrado na Constituição de 88, e eu venho falando de lá para cá, usando as doutrinas de lá para cá, mostrando o que vem acontecendo, e eu estou usando a Covid-19 para ilustrar, para mostrar para o leitor o que é a relativização. Porque uma coisa é você pegar a doutrina e estudar a relativização, e outra coisa é você relacionar isso à prática. Então, eu usei a Covid-19 para ilustrar. E nada de ficar triste, vai ser bem assim, tá? Luiz Guilherme, o Eliezer,
A Márcia e a Grace. Um desses daqui vão ser os seus avaliadores. Vai ser bem recebido, com certeza. Eu estou ansiosa por Tá. esse dia, professor. Logo, logo. É rápido. Vamos na contagem aqui, é rápido. Tá? 3 Eu falei meses. isso para Contagem ela ontem, professor. Ah, Eu Vamos falei lá, isso para ela ontem, que não era para ela ficar preocupada, não, que o TCC dela estava ótimo. eu tenho certeza que o seu tema vai ser tema que não vai para publicar. Tá? Eu sei de várias outras pessoas. Pessoal, vamos lá. Vamos começar agora da mediação para servir lascívia de outrem e do favorecimento da prostituição ou outras formas de exploração sexual. A partir de agora, estou entrando no artigo 227, que vamos trabalhar o delito de mediação para servir a lascívia de outrem. Ó, mediar. O que seria a palavra mediar? Nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas esse crime, a Lei 11.106 de 2005, cuidou e trouxe a palavra chamada lenocínio. Lenocínio e do tráfico de pessoas, tá? E o que aconteceu? Ele revogou aquela expressão do tráfico de mulheres, tá? Aquela palavra tráfico de mulheres, no nosso ordenamento não existe mais essa palavra. Ou é tráfico de pessoas ou lenocínio, né? Porque hoje pode traficar homens, não era só antigamente, vinha com aquela questão de traficar mulheres. Hoje não, a gente tráfico de pessoas, né? Vamos ser mais aberto e mais liberal em relação a isso. O que seria o lenocínio? O lenocínio é conhecido como proxeneta. E o proxenetismo, na verdade, ele foi trazido pela Lei 2015, de 2009, e trouxe 6 figuras constantes. Daqui a pouquinho eu coloco um caderno com quais são as 6 figuras constantes. O que seria lenocínio, professor? Carrara, que é um dos grandes doutrinadores do direito penal, ele fala o quê? Lenocínio é aquele ato desonesto, tá? São modos em que terceiros se intrometem entre 2 ou mais pessoas, tá? E isso está intrometendo o quê? Em relação à questão dos favores, reciprocidade de desejos, tá? Então, seria pessoas se conhecerem de forma carnal, ok? Isso seria o lenocínio conforme Carrara. O lenocínio, também conhecido como proxeneta, que é o proxenetismo, ele traz alguns crimes. Vamos colocar quais são? Quais são as figuras de proxenetismo? Figuras do proxenetismo. 2 pontos. A primeira, corrupção de menores. Lá tem o lenocínio e aquele que pratica. Quem que pratica o lenocínio é o proxeneta, tá? Quem pratica o lenocínio é o proxeneta, com X, tá? Corrupção de menores. Outro, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Letra C. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Qual que é a próxima letra, meu povo? Letra D. Letra D. Mediação para servir a lascívia de outrem. Mediação para servir a lascívia de outrem. Letra E. Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. E a última letra, a F. Exatamente. Casa de prostituição. Ok, senhores. Então, quais são os artigos, professor? 218, 218A, 218B, 227, 228 e 229. São esses artigos. Professor, foi rápido. 218, 218A, 218B, 227, 228 e 229. Pegaram todos os artigos? Sim? Sim, senhor. Então, vamos lá. Professor, Oi. o senhor poderia repetir os artigos, por favor? Repito, 218, 218A, 218B, 227, 228 e 229. Ok? Obrigada. Por nada. Pessoal, o 227 vai trazer a figura do lenocínio simples. Não, quem pratica o lenocínio é o proxeneta, tá? É o proxeneta ou proxeneta. O 227 vai trazer a figura do lenocínio simples. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. E essa figura típica vai conter o quê? A conduta de induzir alguém com a finalidade de satisfazer outrem. Então, é aquela pessoa que vai estar convencendo fulana a satisfazer a lascívia de outrem, a satisfazer o desejo sexual de outro. Então, é essa figura aí, tá? Então, imagine o seguinte, a pessoa fica falando coisa na cabeça de um agente, da vítima, essa vítima dentro do quarto e mantém relação sexual com o outro. Esse que induziu vai responder pelo 227, tá? E, professor, se o agente lá que está cometendo o ato sexual, ele pode responder por algum crime? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Conseguem ver a situação? Conseguiram ver a situação? Quem tá lá, não vai ser estupro porque não vai ter violência. Mas vai ser aquele... Ai, eu esqueci. Aquele similar lá, que é a mesma coisa do estupro quando não tem a violência. Mas eu não me recordo o nome. Favorecimento sexual mediante fraude, né? Isso. É esse mesmo, esse daí mesmo, tá? Então, a pessoa que induziu, né? O terceiro que induziu a ter o ato sexual com aquele, a ter uma satisfação lasciva do outro, hein, que está naquele quarto, e o outro vai responder pela fraude mediante o famoso estelionato sexual, tá? Então, é uma figura assim, gente, vou bater a real. Esses crimes de proxenetismo que nós estamos falando agora, eu quase não, durante meu período que eu estou, eu nunca vi. Ô Messias, você que está no gabinete do Ministério Público, você já viu algum desses crimes aparecer por lá? Professor, eu acabei de voltar de tomar água. Me fala qual. Mas você já, a corrupção de menores, tudo bem. Ah, tá, né? sim. Prostituição, tudo bem. Mas essa mediação para satisfazer a lascívia de outrem, favorecimento da prostituição, vez ou outra aparece. E casos de prostituição quase não vejo. Mas não. Você já viu esses crimes por lá? Não. Poucos crimes, principalmente casos de prostituição hoje é muito raro. Né? Então, o que nós temos que trabalhar neste crime? Qual que é o objeto material e o bem jurídico protegido? Qual que é o objeto? Aqui é a moral sexual, tá? E no sentido amplo, professor, a dignidade sexual.
Tá? E qual que é o bem protegido pelo tipo penal que prevê o delito de lenocídio? Quais são os bens jurídicos? Oi, Messias. Eu ia falar agora se eu terminasse o raciocínio. É porque, geralmente, a gente não vê nem estupro, assim. Tem muito pouco de estupro também, sabe? Graças a Deus. Espero ter alguém junto com você, cara. Pronto, pode falar. Assim, a minoria. Claro, tem mais. Por exemplo, os processos físicos, eu analiso quase todos para fazer uma triagem. Vamos dizer que 5% é de estupro ou algo relacionado a isso. Graças a Deus, a maioria é tráfico, roubo, furto e estelionato, homicídio, moral. A maioria também é trânsito, que vai quase tudo para MP, inclusive. Não, é o que mais está tendo esses dias aí com essas blitz, vai chover de processo para vocês vão ver. Sim. Gente, eu inverti aqui na hora. O objeto material é a pessoa. O objeto material é a pessoa, o objeto, a coisa, a res. É a pessoa a qual recai a conduta praticada pelo agente. E qual que são os bens juridicamente protegidos? Qual que é o bem protegido? Moral sexual e no sentido amplo que a liberdade sexual, tá? Então, eu fui ver aqui, acabei, acho que levando os senhores a erro. Os bens jurídicos, a moral sexual e a liberdade sexual, a dignidade sexual no sentido mais amplo. E o objeto é a pessoa a qual recai. Quem que é o sujeito ativo para satisfazer isso daqui? Quem pode ser? Qualquer pessoa, né, pessoal? E sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Mas a pergunta deste crime: quando se consuma esse crime? Quando que vai ocorrer a consumação? Vamos perguntar aí, Raquel. Sim, professor. Quando que se consuma esse crime de induzir? Eu acredito que quando a satisfação da lascívia. Quando ocorre a satisfação da lascívia, do outrem, né? Eu induzi a pessoa, mas ela tem que chegar a satisfazer a lascívia de outrem, tá certinho. Porque induzir ela não ir não é crime, é? Ô, professor, então essa aí não cai na lógica do induzimento ao suicídio, certo? Não. Porque naquele lá, o tipo é induzir, e tem um outro que é realmente se a pessoa comete o suicídio, né? Que é a qualificadora. Nesse caso, então, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e automutilação. Isso, exato. Naquele lá, o simples auxílio, quer dizer, a simples instigação já é o tipo, né? A pessoa não precisa nem cometer. Aqui você tem que induzir e a pessoa tem que ir. Certo. Mas pode ter a tentativa, sim. Como é um crime plurissubsistente, se é um crime plurissubsistente, o quê? Permite fracionamento do caminho do intercrimes, do caminho do crime. Então, imagina que alguém abre a porta e não deixa acontecer mais o ato. Houve a tentativa, tá? Então, em um cômodo, e vamos supor, exemplo, eu induzi fulano aí naquele quarto a satisfazer a lascívia de outra. Ela entrou, quando chegou lá, uma outra pessoa chegou e acabou com isso. Então, eu já induzi, ela ia. Então, eu vou responder por tentativa disso. E aí, nós temos as figuras qualificadas do lenocínio. Os lenocínios qualificados. O simples é o caput. Os qualificados, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, duas modalidades qualificadas. Qual que é a primeira modalidade? Vamos ler o parágrafo 1º, por favor, Ernei. O 227. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador,
ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou da guarda. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego da violência, grave ameaça ou fraude, pena de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Estão vendo? Essas são as figuras qualificadas, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? Idade, né? Nós temos a figura da idade e a violência ou grave ameaça. Mas a grande pergunta, e que se pode vir a questionamento, meus gafanhotos, imagine o seguinte. Imagine, vou perguntar para a Sara, que eu nem perguntei para a Sara ainda. Sara, em que consiste o lenocínio questuário? Você vai defender a sala toda. Se você errar, todo mundo perde 200 pontos, sala. Ah, não, professor, então pode colocar outro no lugar, porque eu não faço ideia. Tô brincando, não tô coagindo, não. O lenocínio questuário, eu vou mudar para você. Lenocínio questuário é o mesmo que lenocínio mercenário. Já sabe o que que é? Também não. O que que é uma pessoa mercenária? Aquela que visa lucro. Então, se o lenocínio visar lucro, vai ser o quê? O lenocínio mercenário. Mas fique atento, se o professor for colocar em prova, eu não vou colocar a palavra mercenário, eu vou colocar questuário. Questuário, tá? É o mesmo. Ok? É o parágrafo 3º do 227. Lê para a gente aí, Ernei. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Tá vendo? A única coisa que vai mudar aqui é que vai aplicar multa também. Então, esse é o famoso lenocínio questuário ou mercenário. Tá? Se aparecer a figura questuário, já lembre na hora de mercenário. Tranquilo sobre esse primeiro crime do favorecimento? Vocês têm dúvidas? De induzir, na verdade? Não é difícil. Fulana, vai lá ficar com o Frederick, o cara é bonado, o cara é milionário, ele falou que vai te levar para passear na Europa, né? Vai lá, vai ser feliz, ele tá te aguardando ali, ó. Né? Eu respondo por Professor, quê, gente? Pois não. Oi, René. desculpa até cortar o senhor, mas e se for parecido com essa hipótese, mas, por exemplo, ele oferecer, por exemplo, fulano, vai ali e convence aquela pessoa ali no cantinho ali comigo que eu te dou tal coisa. É correspondente? Os dois vão responder, né? Os dois induziram. Eu induzi aquele aí lá, tá vendo? Induzimento em cima de induzimento. Eu induzi você, por exemplo, aí naquela pessoa para então responderão os dois. Vão responder os dois, tá? É uma cadeia aí. Tá? Eu induzi você para induzir alguém a entrar naquela sala e satisfazer a lasciva de alguém. É isso que você perguntou, não é? Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Ok. Boa pergunta, cara. Muito boa pergunta. Eu e você vão responder por induzimento e a pessoa que está lá dentro lá vai responder pelo o 215. Tá? Estupro. Essa enquadra aí na figura do cafetão, professor? Não, o cafetão vai estar mais para baixo. Já explico quem que é o cafetão, ok? Tem duas figurinhas. Já chego lá. Tem um cafetão, tem um gigolô, e você vai vendo. Vamos trabalhar a figura. A gente até falou do favorecimento de prostituição, outra forma de exploração sexual. Nós estávamos falando sobre de menores, né, e de vulneráveis. Agora não. Agora nós estamos tratando de caráter mesmo, prostituição. E como o Lúcio falou, a prostituição é a profissão mais antiga da história. É a profissão mais antiga da história, tá? E aí tem doutrinadores que falam que trata-se de um mal necessário.
Por quê? Por que que é um mal necessário? Pois a sua existência, ele aumenta o número de casos de violências sexuais, tá? Na verdade, ela impede, ela não aumenta, ela impede o número de violências sexuais. Apesar que esse estudo eu não concordo propriamente, né? Porque atualmente não é assim, mas antigamente eles viam que a prostituição ia impedir o número de violências sexuais. Hoje não vejo mais isso na nossa sociedade. E existem 3 sistemas que tratam a prostituição. Nós temos o sistema da regulamentação, da proibição e abolicionista. O sistema da regulamentação, meu povo, minhas companheiras, meus companheiros, o que seria da regulamentação? As pessoas que se prostituem trabalham. Ó. E aqui, de carteira assinada. Detalhe, Roger, possui o quê? Plano de saúde e aposentadoria, todos os benefícios trabalhistas, hein? Professor, me fala um país que tem essa... segue esse sistema da regulamentação. Holanda. Holanda segue esse sistema, meu povo. Tá? Então, lá é regulamentado. Ô, Wolf, Oi. mas no Brasil mesmo, eu já fiquei sabendo de casos mesmo de prostituição que CNPJ, né? Por exemplo, assim, a prostituta era, por exemplo, tinha a carteira anotada como alguma função, por exemplo, serviços gerais. Olha para você ver, para tentar burlar, né? Massagista. Massagista, e algumas outras Prestador de funções. serviços. Eles fazem isso. É nítido, né? Pode, né? Pode. Mas não pode registrar como... Lá na Holanda é assim, o registro prostituta. Imagina, na carteira assinada prostituta. É impactante para a gente, não é? Mas para eles lá não. Para eles não. Ó, esse é o sistema da regulamentação. Se eu perguntar aqui que é o sistema da proibição, todo mundo sabe, né? Proíbe. Essa proibição vai falar o quê? Vai ser uma infração penal. A prostituição é uma infração penal. Os países árabes e os Estados Unidos. Olha, pessoal, países árabes e Estados Unidos, eles adotam o sistema da proibição. Olha. Então, eu não falei do Brasil ainda não, hein? Então, o Brasil vai estar onde, o Ianca? O Brasil vai estar em qual? Abolicionista, né? O que é o abolicionista? Deixa de responsabilizar criminalmente quem pratica a prostituição e vai punir somente as pessoas que são periféricas a elas. Ou seja, aquelas que contribuem para o seu exercício. São os proxenetas, os rufiões, os cafetões, que nós vamos configurar daqui a pouquinho. Oi, José. Essa questão pode ser debatida, não da forma adotada no Brasil, porque por mais que, na teoria, seja falado que não, se você tem envolvimento de terceiro nessa relação, você comete crime e vai ter que responder por isso. Entretanto, na prática, a gente já vê coisas que passam. A prostituta não responde. A prostituta não responde. Ela não, mas eu falo que eu já vi casos. Eu não vou falar nomes, porque, né, não é o caso. Mas eu já vi caso do cara que ele cobrava da menina, tipo, uma porcentagem, a polícia foi, fechou tudo, fez toda a investigação, e o cara saiu sem pagar nada. É caso de prostituição aí, né? Tipo, na teoria, seria que abole, mas na prática já teve casos que pegaram e foi o contrário. Isso pode abrir algo para alguma jurisprudência, né? Pode abrir precedente. E quem trabalha com precedentes é o Messias nesse momento. Então depois ele responde para a gente. Mas não tem nada pacificado acerca disso. Deus me livre. A priori, se cai em qualquer prova, né? O Brasil tem um sistema abolicionista em relação à prostituição. Como assim? Deixa de responsabilizar criminalmente aquele que pratica, aquele que vende o corpo, mas vai punir
aqueles que são periféricos, tá? Aqueles que são periféricos. Como assim? Aqueles que contribuem para o exercício. Uma coisa é a mulher ir para a praça se prostituir sozinha, outra coisa é ela ir para uma casa de massagem se prostituir. Se ela vai para a casa de massagem, se prostitui, o lucro total é dela, não é crime. Agora, se ela se prostitui e tem que passar valores para o proprietário, aí é crime. Tá? E isso daqui a pouquinho a gente chega nessa conclusão. Tá? Até porque nós temos o entendimento do STJ, um entendimento bem interessante sobre isso. É o STJ que fala sobre isso, né? Nessa questão do lucro. É a questão do lucro. E eu vou deixar bem frisado isso. O próprio artigo já, que é o 229, lá vai falar do lucro. Mas vamos terminar o 228 aqui, que é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração. Quais são os elementos contidos nesse artigo 228, pessoal? A conduta de induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração. A sua facilitação e o comportamento de impedir ou mesmo de dificultar que alguém abandone. Uma pessoa que quer parar de se vender para aquela lá e ele continua, não, você não pode, você vai deixar de lucrar e assim por diante, vai fazendo a cabeça, tá? Então, a satisfação sexual que a pessoa troca, dá em troca de um preço, dá algo em troca de um preço, já é a prostituição. Né? Alguns falam em honorários e contraprestações de serviço prestado. Olha que bonitinho, gente. É isso mesmo. Honorários e contraprestações. Quer queira ou não, gente, a gente não precisa falar, mas